um dos maiores humoristas do Brasil, foi internado às pressas. O Whindersson, que sempre fez milhões de pessoas rirem, agora enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua vida. Seus pensamentos mais sombrios e, principalmente, sobre o dia em que decidiu abandonar a fé. Mas será que isso tem alguma ligação com tudo que ele está vivendo agora? No passado, ele mesmo contou em um podcast sobre sua luta espiritual e emocional. Assista ao trecho agora. Cara, pô, você tá falando muito sobre alguns momentos da sua vida, né? E eu de fora já ouvi algumas coisas, também já te perguntei outras. Qual que é a relação que você tem, por exemplo, com Deus? Como que você enxerga Deus hoje? Cara, minha relação com Deus, assim, se ele for levar tudo em consideração, eu tô condenado, então eu tô legal não. Por quê, cara? Cara... Hoje você vai saber a verdade sombria de tudo o que acontece e o porquê, na mente deste rapaz, o humorista sem vontade de rir, Anthony não tem papa na língua. Hoje você vai saber tudo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Anthony Galvão. Olá pessoal, o pistoleiro do Texas, do filme de faroeste, chegou. Né não? Fica aí, o cachorro. O cachorro já, antes de eu começar o vídeo, tem dia que ele me deixa eu fazer o vídeo em paz, mas tem dia que quando eu começo o vídeo, é cão no couro, sabia disso? É um cão usando outro cão. E os cachorros daqui de casa, eles têm legiões. Legiões. São milhares de cãos, nos cãos. Não é brincadeira, não. Cachorro desgraçudo. Mas o assunto de hoje é muito sério. O início foi para descontrair, mas o assunto de hoje é referente a comediante, humorista, youtuber, que fez muito sucesso, muito engraçado, muitas piadas legais dele, né? Falando do dia a dia. Lembrando que as piadas de Whindersson Nunes sempre foram piadas de realidades, né? Coisas do dia a dia, na infância, na escola, em casa. E com isso ele fez muito sucesso. E hoje ele está em quinto, como o quinto maior em inscritos de redes sociais do Brasil. O primeiro é Neymar, né? Depois tem outros. Tem Marcelo, que também está aí no meio dos maiores influenciadores na questão de inscritos. E o Whindersson Nunes aparece em quinto lugar, mas mesmo assim, gigantescamente falando, ele está sempre nas primeiras páginas aí. Mas ele foi internado em um hospital psiquiátrico para tratar da saúde mental. Mas, Anthony Galvão, o que tem a ver o que está acontecendo com o Whindersson Nunes, esta depressão, este problema mental, com religião? Já que o seu canal, Anthony, o nicho é falar sobre a destruição religiosa na mente humana, ou então aquilo que a religião nunca consegue fazer a favor do ser humano. O que é que tem a ver? Olha só, o Whindersson Nunes, ele não é ateu, e muito menos agnóstico, deixando claro. Mas ele deixou de ser um religioso praticante depois que ele começou a fazer sucesso, aquela coisa toda. Mas ele ficou 10 anos em igreja evangélica. Eu fiquei 25 anos. Mas eu saí de tudo isso porque descobri que é tudo uma mentira e tudo uma farsa. Tá?
tudo é uma mentira e tudo é uma farsa. E que não tem Deus em lugar nenhum para fazer nada por ninguém. É tudo inventado. Cristianismo é tudo inventado. E aí eu não desviei da Assembleia de Deus. Eu me desconectei. Que isso é muito mais. Que o desviado é uma coisa. O desconectado é outra coisa. Desigrejado é uma coisa. Desconectado de tudo é outra coisa. Tá? E eu me desconectei. Tá? Me desconectei. Totalmente. O Whindersson Nunes não. O Whindersson Nunes, ele saiu da igreja, da religião, mas a religião continuou na mente dele. Mesmo ele estando fazendo o trabalho dele, aquela coisa toda, ele se sentia culpado. Muitas vezes. Então, olha só, primeiro, vocês vão assistir aí o documentário falando sobre ele. Vocês vão assistir aí algo falando sobre ele. E logo em seguida, eu finalizo a minha reflexão. Eu trago a minha reflexão aqui sobre tudo isso. E dizer para vocês que religião não resolve nada na vida de ninguém. Fé não resolve nada. É tudo uma mentira. O que resolve realmente é você querer se tratar mentalmente. Então, assista aí. Com Whindersson Nunes, um dos maiores humoristas do Brasil, foi internado às pressas. Whindersson, que sempre fez milhões de pessoas rirem, agora enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua vida. Nos últimos anos, ele já falou abertamente sobre suas crises emocionais, seus pensamentos mais sombrios e, principalmente, sobre o dia em que decidiu abandonar a fé. Mas será que isso tem alguma ligação com tudo que ele está vivendo agora? No passado, ele mesmo contou em um podcast sobre sua luta espiritual e emocional. Assista ao trecho agora. Cara, você tá falando muito sobre alguns momentos da sua vida, né? E eu de fora já ouvi algumas coisas, também já te perguntei outras. Qual que é a relação que você tem, por exemplo, com Deus? Como que você enxerga Deus hoje? Na sua vida? Cara, minha relação com Deus, assim, se ele for levar tudo em consideração, eu tô condenado, então eu tô legal não. Por quê, cara? Cara, porque eu já tive muitos momentos, assim... Você é na igreja mais cedo, né? Pra falar a verdade, eu fui 10 anos evangélico, né? Fui 10 anos crente. Meu amigo de escola me chamava e tal, e aí eu fui pra ver de qual é também, e comecei a curtir. E aquele negócio que eu falo no show lá, tipo, participar de outras consciências é legal que você vai entendendo. E eu ia entendendo e tudo mais. E eu não sei se eu dei a sorte, ou Deus me ajudou, ou o universo me ajudou, que eu peguei uma igreja bacana. Assim, eu não digo o nome da igreja, era a Assembleia de Deus, né? Das missões, mas não tô falando, tipo, a igreja Assembleia de Deus. Tô falando o lugarzinho que eu tava e o pessoal era bacana. Então eram pessoas que me ensinavam as coisas de um jeito simples, sabe? Eu perguntava, poxa, eu não entendi isso, que eu li a Bíblia também, eu queria entender como era, né? Poxa, mas aqui diz que ele recebeu a notícia que o filho dele morreu na guerra, ele caiu pra trás e morreu. Não entendi, por que ele caiu pra trás? Por que as pessoas na Bíblia caem pra trás e morrem? Tipo, é tão perigoso assim cair pra trás, a pessoa morre. Aí o cara estudava teologia, e ele falava, não, é porque as casas lá, sei lá, da Mesopotâmia, elas tinham alpendre de tal altura e tal, então acontecia muito das pessoas dar um passo pra trás e cair. E elas caíam de uma altura de tipo 3 metros, mas pelo jeito que se caía, quebrava o pescoço e a pessoa morria, tá ligado? Aí eu, tá, então na minha casa não tem essas paradas, eu não vou... Não, a galera me ensinava assim, resumidamente, bem rápido. Então eu tive uma vida de igreja muito legal, muito bacana, tá ligado? Mas tinha a parada do homossexualismo, né? Que era uma parada que eu sempre batia, eu ia conversar com um pastor e falava e dizia, mas como assim? Mas como assim Deus não gosta? Aí o cara falava, não, o pecado, não, o pecador, não. Eu falava, mas não bate, moço, o pecado é o pecador. Eu tinha a consciência própria, não foi tirado de mim uma consciência, não. Então eu permanecia, mas ainda ficava com essa questão, tipo assim, não, esse aqui eu acho que eu não vou levar em consideração, não. Aí eu comecei a fazer sucesso, aí a pessoa abandona Deus quando faz sucesso. Eu comecei a fazer exército, desculpa, Deus, tô brincando, é brincadeira, sabe que é brincadeira. Não joga um raio ele no é nosso prédio agora. Não, ele não faz essas coisas, não. Ele é onisciente, tá na minha cabeça, ele já viu, já riu antes, ele já sabe antes, né? Então ele já riu antes, falou que esse... menos um. mas assim, tipo, aí eu saí da igreja, eu não saí da igreja, eu só deixei de ir na igreja. Porque eu tinha volume de show, aí eu ia pra sei pra onde, aí eu, entendeu? Aí foi indo, pessoa que não tava indo mais.
E aí aquela parada, não vamos perder a fé em Deus, não vamos perder a fé em Deus. Tem muito cantor que é crente, eu pensava, tem uns cantor que é crente, canta de cachaça, é crente. Por que eu não posso ser crente fazendo minhas piadas? Posso fazer minhas piadas também. Mas ainda tentava fazer umas coisas que não fosse muito, né? Porque eu tinha o pessoal da igreja que gostava de mim, que não fosse muito sexual, assim, que não fosse muito, sabe? Uma coisa muito pesada, um assunto muito pesado. Aí brincava com os assuntos de xícara, minha mãe, não sei o quê. Quando ia falar uma putaria era masturbação, tá ligado? Era uma coisa assim, sabe? Aí a minha mãe me pegou masturbando ao vivo. Meu Deus, aquelas coisas de menino. Eu era novo, era jovem, tinha, sei lá, quando comecei a fazer, tinha lá meus 16, 17 anos, subindo os palcos as primeiras vezes. Então era só falava essas besteiras mesmo. E aí, tipo, a vida foi passando, eu fui ganhando um volume de dinheiro e foi aonde eu comecei a ficar mais assim, reflexivo, tá ligado? Porque você começa a ter aquilo que você fica vendo na televisão e falando, meu Deus, quando é que vai ser minha vez? Aí chega a sua vez e você fala, o que é isso? Eu começava a fumar um cigarro 8 horas da manhã, quando eu prestava atenção, eu juro como isso aqui é uma madeira, como isso aqui é um sofá, que quando eu prestava atenção, era 9 horas da noite, tava tudo escuro já, e eu me deparava assim, tipo... Com a mesma coisa. Cara, eu fumei 3 maços. O quê? Uma pilha de cigarro, assim. Então, pessoal, vocês assistiram aí, vocês viram aí, eu deixei até o final aí, nesta entrevista de Whindersson Nunes, neste podcast, ele falou tudo que é o que eu comecei falando e vou continuar falando. Ele saiu da igreja, mas a igreja continuou nele. Ele saiu da religião, mas a religião continuou nele. Uma coisa interessante a gente entender sobre tudo que está acontecendo com o Whindersson Nunes é que a pessoa faz uma coisa e carrega a culpa, como se estivesse fazendo errado, mas tem que fazer porque ganha dinheiro fazendo aquilo. Por exemplo, o Whindersson Nunes, ele é um humorista, ele fala muita coisa para o pessoal rir, mas como ele ainda tem um instinto religioso, um instinto de crença, ele tá fazendo aquela piada e ao mesmo tempo ele tá preso na religião ainda, mental, e dizendo, poxa, eu tô fazendo isso, mas com certeza Deus não tá gostando. Mas é o meu ganha-pão, eu tenho que fazer. Olha o que a religião faz na mente, o que a desgraça da religião faz na mente. Aí você diz, mas o Whindersson Nunes não é religioso. Ele não é influenciador religioso, mas ele tem influência religiosa. É diferente de quem se desconectou, que não tem um pingo de medo de fazer uma piada. Por exemplo, eu faço muitas piadas aqui. Ah, claro, não vai comparar o Whindersson Nunes com o Antônio Galvão. Aí seria o quê? Um jacaré e uma lagartixa. Eu sou a lagartixa. Não tem como, cara. Não fiz sucesso nenhum na vida como humorista, mesmo porque também eu nunca tentei fazer isso. Só tentei fazer isso agora aqui no meu canal, mas eu nunca tentei me destacar como humorista no Brasil. É sempre um cara muito engraçado, desde pequeno. Sempre piadas, fazia as pessoas rirem. Sempre eu fui um cara muito engraçado. Mas hoje eu faço piada com coisas de religião, porque eu sei que a religião é mentira. Eu sei que os deuses são uma mentira. Eu sei que não vai ter punição de nada. Eu sei que eu faço piada mesmo com esse besterol. Então eu faço piada e não me culpo. Então um humorista em que já foi de igreja evangélica assembleiana, daquela regra doida mesmo, liturgia desgraçada, que até cuspir em determinado local é pecado. Pode se morrer e não se arrepender, porque cuspiu ali e vai pro inferno. Então, ele vem de uma doutrinação de 10 anos, não são 10 dias. Mas só que ele começou a ter sucesso do lado secular, fazendo piadas. Agora, a religião continuou, culpando ele. Aí agora misturou tudo. Aí ele viu que ele enricou, ganhou tudo isso, mas no fundo ele pensa, será que isso foi Deus que me deu ou foi o diabo? Porque ele não acredita no diabo. Se ele acredita em Deus, ele acredita no diabo. E aí vai parar onde? Vai parar onde? Num hospital psiquiátrico para tratar do quê? Saúde mental, a mente humana. Não tem jeito, cara, que a pessoa não vai buscar a fonte certa agora. A fonte certa agora é o quê? É buscar a saúde mental. Para entender que tudo que ele faz, ele não precisa se culpar. E que a depressão pode acontecer, sim, mas a pessoa vai entender que a vida é isso. Porque o Whindersson Nunes é um cara vencedor na vida, financeiramente. Mas só que aquele vencedor
que se sente culpado pelo que venceu, porque acha que venceu com a coisa errada de um Deus que não gostaria que ele fizesse aquilo. Vocês estão entendendo? E tem um monte de gente falando de Whindersson Nunes aí, tem crente descendo a ripa, dizendo que é porque ele tem tatuagem disso, tatuagem daquilo, porque é do diabo, porque ele abandonou Deus, nada disso. Esses miseráveis aí, religiosos, são piores do que o que está acontecendo com o Whindersson Nunes na mente. Piores. É porque eles não entendem que religião é uma desgraça, é uma mentira. E o Whindersson Nunes, desde que perdeu o filho, né, ele começou a se entristecer mais ainda. E muitas vezes a culpa, Deus tirou o meu filho porque eu estou fazendo coisa que não é do agrado dele. Aí começa a ir lá pro livro, mentiroso, Bíblia. Aí vai encontrar a história de Davi. Deus matou o filho de Davi, recém-nascido, por conta do pecado de Davi. Aí quem sabe o Whindersson Nunes joga isso pra ele. Alguém diz, olha aí, ó, se Deus matou o filho de Davi, não vai matar o filho do Whindersson Nunes? Isso aqui uma indagação minha, viu? Não tô afirmando nada. É um pensamento meu. Mas o cara pode pegar a mesma culpa e dizer, cara, se Deus matou o filho, porque isso não tem sentido, Deus matar uma criança. Será que é porque eu estou fazendo piada e Deus queria que eu estivesse na igreja e eu falo alguns palavrões também nas piadas que eu faço? Será? Então, vira uma bagunça na mente humana. E o que está acontecendo na mente humana de Whindersson Nunes é uma bagunça. É uma bagunça. Mas só que lá agora ele vai começar se tratando. Se vai melhorar, eu não sei. Porque se você não conhecer a sua própria mente, os efeitos mentais, já foi. Então, por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Porque o Whindersson não é ateu, não é também agnóstico. Talvez se o Whindersson fosse um ateu ou um agnóstico, talvez não estaria acontecendo isso. Não estou dizendo que o ateu é melhor. Mas ele não ia se culpar de nada. Ele não ia ficar ali colocando um Deus onde não tem Deus em lugar nenhum. Então eu estou aqui torcendo para que ele se recupere, né? É um cara muito conhecido no Brasil, já fez muitas pessoas rirem, muito engraçado também, né? Eu estou torcendo aqui demais pela recuperação de Whindersson Nunes. Agora, se ele sair ali do centro psiquiátrico e ir para uma igreja, aí agora lascou tudo. Aí ele vai sair do lugar certo, do local certo, onde ele se tratou, e vai para o bico do gavião. Aí não é brincadeira, não. Então, gente, fico por aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: lutem sempre para se cuidar mentalmente. Saúde mental é muito importante. Cuide da vida, porque a vida é curta. A vida é muito curta. Riquezas, pobrezas, tudo faz parte da vida. Vencer ou não vencer, derrotas e vitórias, tudo faz parte desta vida imperfeita, sem sentido, desta natureza imperfeita, sem sentido, e precisamos dela, temos que cuidar. A vida não tem sentido, mas tem valores, e temos que valorizar a nossa vida por conta dos valores que tem nela. Já que nascemos, vamos nos cuidar. Fico por aqui, mas eu volto. O pistoleiro do Texas vai voltar com novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo no outro canal. Tchau, tchau. Canal Portão de Saída e canal Fé Felina, viu? Eu vou estar colocando, porque é tanta coisa, cara, tanta coisa, mas eu vou estar colocando sempre o link aí na descrição dos dois canais. Se você ainda não é inscrito lá, por favor, por favor, por favor. Um abraço. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.